Olá, meu amigo, minha amiga estudante, mais uma questão da Olimpíada Nacional de Ciências e essa questão super top de 2020. Nível D, gente, nível D está especificamente para os alunos da segunda série do ensino médio, mas é um assunto de revisão para a terceira série, é um assunto normalmente atribuído aos meninos da primeira série do ensino médio e também até no ensino fundamental. No sétimo ano estuda-se esse tema, quando a gente está trabalhando com máquinas simples e tudo mais, no ensino fundamental 2. Então, obviamente, é um assunto para todos. Mas vamos lá, a questão é sobre força de atrito, tá? Vamos ler, muito interessante. Inclusive fala sobre evolução humana, anatomia, bacana demais, mistura muito com biologia. Bom, dentre as diversas mudanças que ocorreram aí desde os ancestrais primatas até o Homo sapiens, abordaremos as do polegar. O polegar humano ele é mais longo e ligeiramente afastado dos outros 4 dedos. Isso permite que ele exerça uma força exatamente oposta às dos demais dedos, tendo um objeto de até 5 centímetros entre eles. Bacana demais. Continuando. Isso lhe permite segurar e manipular com precisão tanto lanças e machados, quanto linhas e agulhas. No contexto evolutivo, essa estrutura anatômica favoreceu o Homo sapiens a produzir fogo, construir abrigos, desenhar, desenvolver a escrita, criar vestes, etc. Fatores que foram importantes para a sobrevivência e expansão desta espécie. Ok. Bom, embora parentes aí evoluídos do Homo sapiens, os chimpanzés e os gorilas, eles também possuem um polegar opositor, mas sabemos muito bem que não atingem a eficiência do polegar humano. Bom, graças a Deus, né? Então ele é dominar a gente. Brincadeira, mas vamos à pergunta aqui da Olimpíada Nacional de Ciências. Analisando esse aspecto a partir da mecânica, a mão gera várias forças nos objetos com os quais interage. Sobre essas forças e como elas se relacionam com outras forças que atuam nos objetos que a mão está segurando, identifique a opção falsa. Gente, é uma questão sobre força de atrito. Vamos só relembrar, tá? Existem 2 tipos de força de atrito: a força de atrito dinâmico e a força de atrito estático. E todas essas 2 forças que eu citei, elas são proporcionais à força normal, que é aquela força contrária aplicada sobre o objeto. Ok? Lembre do que eu falei. Força de atrito é proporcional à força normal. Né? Você precisa, algebricamente, para achar esse valor em Newton, multiplicar essa força normal vezes uma constante, né, de atrito. Mas vamos lá às alternativas e ver finalmente quais são e, na verdade, qual é, né, a alternativa falsa, porque só tem uma falsa. Eu vou ler a primeira alternativa A, que diz o seguinte: o atrito dinâmico é o que se opõe ao deslizamento de uma corda pela palma da mão. Logo, ele não aumentará se as forças normais exercidas pela mão da corda aumentarem. Estranho, né? Alguma coisa não está muito legal ali, mas vamos ver a alternativa B. O polegar totalmente opositor permite que os dedos façam forças normais, mais intensas, sem que forcem o corpo a se desprender da mão, já que elas podem se anular totalmente. Essa soma da força normal, né, e a força contrária à força normal, ela se anula, o que permite ali um equilíbrio estático, né? E isso ajuda. Então a alternativa B, gente, tá certo, tá? Muito bacana. Alternativa C. Para o objeto não deslizar por rotação ou por translação, né, logo cair da sua mão, a mão que segura produz forças normais mais intensas, aumentando o limite superior da força de atrito estático. Bacana, gente, é isso mesmo. Lembrando que força de atrito estático, aquela força de atrito quando o objeto está parado, ela é proporcional à força normal. Se você aumenta a força normal, usando o seu polegar, você aumenta ali o limite de força de atrito estático, excluindo a possibilidade de movimento, né, no caso aí de rotação e translação do objeto. Alternativa C, ok, está certo. Alternativa D. Se apenas uma mão segura um corpo parado no ar, ok? A força resultante das forças normais
com as forças de atrito que ela aplica no corpo opõem-se ao peso desse corpo. É isso aí, galera. Você está segurando o objeto apenas com uma mão. Você precisa fazer com que essas forças exercidas ali, normais e tudo mais, força de atrito, eles se opõem ao peso do objeto, que é uma força vertical para baixo, normalmente tentando fazer o objeto cair, para que haja um equilíbrio estático também, e o objeto permaneça na sua mão. A alternativa D está correta. Então, obviamente, a alternativa falsa aqui, que eu disse lá no início, lá deu uma pista, é a alternativa A. Onde que está a falsidade dessa alternativa aqui, gente? Está naquela palavra não, que está ali no meio da frase, que diz que o atrito dinâmico, né? Que é o atrito que eu disse, quando o objeto está em movimento, que permite ali, aliás, ele se opõe, né, ao deslizamento de uma corda, no caso da palma da mão aqui, ele não aumentará se a força normal exercida aumenta. E eu disse no início, a força de atrito ela é proporcional à força normal exercida na situação. Se você aumenta a força normal, você também vai aumentar a força de atrito dinâmica na situação, né, até chegar ao ponto limite, que a gente começa a chamar de força de atrito estático, quando o objeto para. Então, a alternativa A é a alternativa falsa, marcou ela, ganhou seu pontinho, depois ganhou sua medalha, depois ganhou sua premiação, vai para a segunda fase e pronto, vira um medalhista top, top, top. Gente, valeu demais. Até a próxima questão da Olimpíada Nacional de Ciências.